plantadores de igrejas. E como tem pessoal que querem ouvir de Deus, mas como nós mesmos somos frequentemente o empecilho, atrapalhando sem querer, sem perceber. Ó Senhor, não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em Ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Agora, este salmo tem um segredo, porque além de ser uma oração de Davi, era um salmo messiânico. Veja bem, em versículo 21, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. E em versículo 9, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que ultrajam caem sobre mim. Claramente é um salmo messiânico. Nós não sabemos exatamente quais os salmos que o Senhor Jesus orou na cruz. De um salmo temos certeza, você sabe, é 22, porque me abandonaste. Mas provavelmente também esse salmo, Senhor, eles me deram fel. E imagine, queridos irmãos, se o Senhor Jesus na cruz orou, não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em Ti, ó Senhor Deus dos exércitos, quanto mais nós, servozinhos do Senhor Jesus Cristo, como nós temos de cuidar. Senhor, perdoa-me quando tenho sido um atrapalho. Você queria ser uma bênção? Pelo menos vamos aprender para não ser um empecilho. Nós que queremos ser plantadores e revitalizadores das igrejas, Senhor, não sejam envergonhados por nossa causa os que esperam em Ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Agora, quem orou este salmo é o Davi, que não era rei ainda. É um salmo messiânico. Quem orou é o Senhor Jesus, que também tinha de esperar para assumir completamente o reinado dele. Porque o Senhor Jesus chegou pregando para o pessoal se converter, porque estava perto o reino de Deus. O reino de Deus sempre tem sido uma mensagem central na vida do Senhor Jesus Cristo. É claro, porque Ele era o Rei, Ele é o Rei. O Rei está chegando. Glória ao Cordeiro que é também o Rei, o nosso Rei. Irmãos, pense bem nesta contradição, nesta tensão na vida do Senhor Jesus. Ele, o Cordeiro de Deus, Ele, o Rei dos céus, orando, venha o teu reino. Ele dizendo, feliz, abençoados são aqueles que, etc., as bênçãos lá da montanha, as parábolas do reino, nos enviando para pregar o reino de Deus. Ele seria rei, mas ele é rei. Mas os judeus sabiam que viria o rei. As promessas messiânicas, irmãos, no Velho Testamento apontam não somente para o Cordeiro, mas para o Rei. Vamos ver uma promessa em Gênesis 49. Lá diz: o cetro não se arredará de Judá,
nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. É uma promessa um pouquinho velada, como era aquela primeira promessa, a promessa mãe, em Gênesis 3,15. Mas um dia viria o rei. Essa palavra Siló é uma palavra um pouco difícil, mas fala sobre a promessa de Siló. E esta promessa de Siló tem um nome estranho. Siló, o que quer dizer? Um nome estranho, difícil, não era um título, como se fosse rei, nem era um nome próprio, como Judá, mas era uma descrição de uma pessoa. Você percebe em Gênesis 49, versículo 10, se trata de um cetro. E o cetro, naquela época, era um símbolo da majestade. A gente podia dizer, era uma coroa. O cetro era um bastão, um símbolo daquele que era o rei. E diz aqui, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E a pergunta era, quem seria este rei? Agora, logo antes, o Jacó, o velho Jacó, fala sobre o leãozinho, o leão e leoa. É claro que ele se refere ao leão de Judá. E era uma tensão entre os irmãos, porque Jacó finalmente tinha 12 filhos. Quem seria o portador daquela promessa? Era aquela promessa lá de Gênesis 3,15. Aquela promessa que tinha sido carregado por todo esse pessoal também dentro da arca. E depois da arca tinha se espalhado, chegando a Babel. As línguas se confundiram completamente. E os nomes mudaram, mas a promessa ficou, assim como uma preciosidade, alguma lembrança nos povos. Um dia será diferente. Até o historiador romano Suetônio sabia desta promessa, desta esperança. E também um velho feiticeiro sabia disto. Jacó é por volta assim de 1800, mas o velho feiticeiro vivia uns 400 anos depois, era o Balaão. E esse Balaão foi usado por Deus de uma maneira especial, porque veja bem em Números 22. Não vou ler tudo, mas Balaão, você se lembra, era um velho feiticeiro que tinha sido chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. Ele chegou, ele já advertiu, ele disse, eu só vou poder falar o que Deus me disser, ainda bem. E em vez de amaldiçoar o povo, como ele abençoou este povo. E disse em Números 24, versículo 17, Números 24, 17, uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Uma estrela, o cetro, de novo, aquela promessa da vinda do rei.
Agora, este Balaão, esta história de Balaão, tem sido declarado por homens muito eruditos, entre aspas, mais sábios do que a palavra de Deus. Esse é um conto folclórico, diziam uns professores. Coitado quando você tem tido professores assim. Mas fique firme, eu tenho sido assaltado muito durante a minha vida, viu? Me disseram, Francisco, você é antiquado, porque você não sabe o desenvolvimento da teologia, da exigência, e agora é completamente diferente. Eu digo, com licença, eu fico com Jesus e os apóstolos. E claro, qual é a tua autoridade? Irmãos, isto é uma decisão do coração, não assim do intelecto somente. Claro que temos de pensar, mas que doidice é de dizer que Lucas, por exemplo, escreveu historinhas somente. Nada! Lucas era um excelente historiador. Não vou provar agora porque seria uma aula. Mas é incrível. Irmãos, a minha defesa como acadêmico tem sido também, eu fico ao lado do Senhor Jesus e os apóstolos. Daí me declararam ser meio assim, né? Mas eu sou feliz, porque ando com Jesus Cristo. Eu oro que, de fato, os nossos curadores, os nossos jets, apontam professores que são fiéis à palavra de Deus. Que responsabilidade eles têm, irmãos. Claro que esses professores têm uma responsabilidade, mas quem apontou esses professores são aqueles que têm essa responsabilidade diante de Deus. Irmãos, oremos pelos nossos seminários, para que sejam instrumentos para ter uma pregação fiel à palavra de Deus. Balaão, um conto folclórico. Bom, irmãos, quando eu estudava, eu não podia provar que não era. Felizmente, quando nós estávamos servindo em Cascavel, foi uma missiva, uma comissão exploradora arqueológica da Universidade Federal de Leiden, da minha terra, homens, mas liberais até, né, foram lá para fazer umas escavações em Jordânia. Aqui tem o rio Jordânia, ao lado tem Jordânia. O rio Jordão e ao leste do rio Jordão foram fazer escavações. Era de ir a lá, o lugar. E descobriram as ruínas de um santuário. Interessante, mas mais interessante, acharam umas letras em hebraico antigo. Foram cavando, e tinha sido despedaçado, mas deu para recuperar por causa da tinta preta e vermelha. E foram publicados o que acharam. E finalmente um professor, os outros não conseguiam ler, um professor descobriu e conseguiu ler, e foi publicado o que disse. Disse lá naquele muro caído nos pedaços, mas disse: Bilião, filho de Beor, viu numa visão noturna dos oráculos dos Shadaim, dos deuses. Será que Balaão está lá numa escavação? Está lá. Ao lado do rio Jordão, mas ele não era de Mesopotâmia? Quem disse? A nossa Bíblia. Mas às vezes tem probleminhas na Bíblia que não são problemas reais, mas são problemas assim de verificar bem o que está no texto. Um probleminha manuscrito lógico. Ou pode ser simplesmente um problema de interpretação. Porque veja bem, o que diz lá não diz Mesopotâmia,
mas diz o rio. Então pode ser qualquer rio. E dentro do nome até fala sobre rios. Esse homem, esse Balaão, morava na cidadezinha de Entre Rios. E onde estava? Não tão longe, porque é que ele podia vir no burrinho dele lá de Mesopotâmia, assim, ida e volta, etc. Não dava. Mas ele morava bem mais perto da Monte Nebo, lá de Moabe, do que nós pensamos. Os mensageiros de Balaque foram lá, naquele lugar, Petor, e lá acharam o velho feiticeiro renomado. E é que esse homem disse que ele viu que o cetro vai subir de Israel. Uma maldição, uma bênção. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que até ferirá Balaque, Moabe. Irmãos, esta promessa ficou tão conhecida, entrou na história e muitos anos depois, séculos depois, você vai vê-lo novamente em Ezequiel. Em Ezequiel 21. E lá diz na palavra de Deus alguma coisa interessante. E você devia se lembrar que já avançamos bastante na história. Não é mais a época de Jacó, nem do velho Balaão, mas de Ezequiel. Por volta, um pouco antes de 586, antes do povo de ser levado para a Babilônia, antes da destruição de Jerusalém. E diz a palavra de Deus através de Ezequiel: e tu, ó profano e perverso príncipe de Israel. Quem era? Era Zedequias, o último rei de Israel, cujo dia virá no tempo do seu castigo final. Assim diz o Senhor: tira o diadema e remove a coroa. 27. Ruína, ruína, a ruínas a reduzirei, e ela já não estará, até que venha aquele a quem ela pertence de direito. É interessante, a mesma coisa, o que Balaão falou, até que aquele vem a quem tem direito, Siló, a quem devemos obediência. E aqui de novo, uma profecia, Ezequiel: até, tira essa coroa, homem, até que venha aquele a quem ele pertence de direito. E o rei viria, e veio Jesus Cristo, até que venha Siló. E a chegada de Siló está na plenitude do tempo. Ninguém sabia quando era a plenitude, mas era como se Deus tenha um copo na mão para medir o tempo e também para medir os pecados dos povos. E quando está cheio, Deus diz: chega. Plenitude dos tempos. Daí ele mandou Jesus. E era como se Deus risse dos governadores da terra, porque naquela época em que ele mandou o Siló, no mesmo tempo o imperador mais poderoso estava lá no trono em Roma. Mas agora Deus disse: agora eu vou mandar o meu Silózinho num cantinho da terra. Era uma coisa incrível, um cantinho tão remoto no leste do Império Romano, e um cantinho tão desprezado, tão odiado pelos cônsulos romanos,
que não queriam ser cônsul lá em Judeia, porque os judeus eram rebeldes. Mas Deus diz, nessa época vou mandar o meu Siló, vou cumprir aquela promessa de Adão e Eva, a Abrão, a Jacó, a Balaão, a Ezequiel. Agora eu vou cumprir a promessa, o Silózinho vai nascer. Era o tempo certo, mas na história, tempo e lugar sempre andam juntos. Ao lado, imediatamente ao lado da história da salvação, você tem a geografia da salvação. E Deus, decidindo que Ele ia mandar o seu Silózinho, Ele tinha de decidir também onde é que Ele ia colocá-lo, num berço. E a terra é redonda. E se eu perguntar a algum matemático onde é que está o centro de uma bola, ele vai se referir a outra coisa do que quando eu pergunto a meninos que jogam bola, onde é que está o centro da bola? Ah, claro, a válvula. Assim Deus tinha de achar um lugar para colocar o óleo da graça neste mundo. E olhando, onde é que ele acharia? Claro, na terra escolhida. E Israel, terra tão desprezada, mas escolhida por Deus. E aonde exatamente? E Deus se lembrou das promessas a Davi. Ele mandou o seu Silózinho à cidade de Davi, Belém. Agora, será que eles reconheceram quando chegou aquele que tem direito à coroa? Sabe o que aconteceu, irmãos? O Sinédrio, quando os romanos capturaram ou esmagaram Judá, o Sinédrio, que era a coroa, propriamente podíamos dizer, lá de Israel, aqueles homens todos juntos disseram: ai, o cetro, usando a mesma palavra, o cetro foi tirado de Judá e o Messias não veio. Como aquela promessa estava embutida no povo. O Messias não veio e o cetro desapareceu. Mas quando chegou aquele que tem direito a usar o cetro, será que eles reconheceram? Quem reconheceu? Maria, José, uns discípulos, uns velhos, Simeão, Ana, mas não muitos. Porque os líderes recusaram o Messias. Até que quando ele andava no burrinho, vendo o cumprimento da promessa quase, disseram: não, vamos matá-lo. Esta reação era a reação oficial do povo judaico, mas era também a reação dos povos. O governador romano disse: bom, vou entregá-lo. Graças a Deus, entre os gentios também tinha aqueles que reconheceram o Siló. Lá do Oriente vieram os magos e do Ocidente tinha o centurião. Eram poucos, mas não faz mal, foi reconhecido. Se lembram o que significa Siló? Aquele que tem direito a usar o cetro, o rei dos reis. Não é fácil sempre reconhecê-lo. João Batista, que tinha sido arauto do Siló, estava confuso. Mandou um bilhetinho: Senhor Jesus, és tu? Ou será que... E Jesus só disse: diga a João o que está acontecendo. Os coxos andam, os cegos veem, os presos libertos,
Mas você presta atenção, ele não citou o ano da vingança do Senhor, porque foi suspendido por enquanto. Por enquanto. João, calma. Você não se enganou, sou eu mesmo, disse Jesus, só que você se enganou na ordem cronológica. Você sempre pregava com tanto gosto que o machado estava pronto, que o juízo vinha vindo. E de repente o Espírito Santo tocou no teu ombro, João. Você se lembra? E você tinha de dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Rei é o Cordeiro. Glória ao Cordeiro de Deus. E Deus diz: e você? Você reconhece este Rei? Irmãos, quando você tem dificuldade de reconhecer o Rei, se lembra que quando você tem orado muito e Deus não cumpriu, não respondeu, parece que não respondeu, que as tuas orações não respondidas são orações com uma coroa de espinhos. Tem sido o problema de todos os filhos de Deus durante séculos. Por isso eles clamam: Senhor Jesus, venha, venha logo. E todo o Islã está tentando de destruir aquela promessa a Israel. É a última luta. Mas Deus diz: espera aí um pouco. Não chegou ainda o ano da vingança do Senhor, mas virá. O Siló virá. Irmãos, o nosso Cordeiro venceu. Vamos segui-lo. Tenho tido o privilégio de estudar 2 anos com os irmãos moravianos de Zinzendorf. E sabe, pensando assim, em plantadores, que essa igreja humilde de refugiados de Boêmia, enviou, em 20 anos, enviou mais missionários para o campo, naqueles 20 anos, do que toda a igreja evangélica daquela época em 2 séculos. Irmãos, que privilégio de ter um congresso de plantadores de igreja. Venceu o Cordeiro nosso. Vamos segui-lo. Amém.